É bom ver isto, é bom ver a igreja a participar, é bom ver as crianças animadas e perceberem que é nessa partilha de ministérios e tarefa que se faz a grande história de Deus ao longo dos anos, para dar-lhe honra e glória. É muito bom. Continuando no nosso estudo, ficámos com aquela ideia que quando partilhamos vida e ministério, multiplicamos a fé. É um dado, é um facto. Agora vamos pensar na sequência desta carta, vamos estar mais focados nos versículos 9 a 11, que eu vou ler para relembrar. Diz a palavra de Deus: juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber de tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado o Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Com esta ideia na mente que ficou, quando partilhamos a vida e ministério, multiplicamos a fé. Agora vamos pensar nesta equipa que Paulo aqui está a apresentar. Paulo apresenta aqui uma equipa diversificada. Tem um Onésimo, que, como eu já falei um pouquinho, foi restaurado no sentido em que era um homem que era escravo, fugitivo, e que Paulo tomou a iniciativa de o albergar, de o proteger, de o fazer parte da família de Deus, trabalhando para o ministério, para o reino. E por isso, inclusive, disse: se houver algo que tenha que ser pago ao Senhor de quem ele fugiu, eu, Paulo, pago. Então tem esse Onésimo, que tem um passado complicadíssimo. Às vezes nós pensamos em Onésimo, ok, era um escravo fugitivo. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de ser escravo. Claramente que não. Ser fugitivo, também que não creio. Ser escravo fugitivo naquela época, se hoje em dia já era mau, imaginem naquela época. Onésimo tinha as suas feridas, era um homem. Não nos esqueçamos que Onésimo era um homem. Estamos a falar de homens que serviram a Deus, foram usados por Deus, mas eram homens. Homens e mulheres com sentimentos e fragilidades. Onésimo tinha uma bagagem, como nós hoje em dia falamos, tinha uma bagagem pesada. Um escravo. Ele tinha sido um escravo. Era propriedade de alguém. Foi propriedade de alguém. De alguém que era um homem como ele, mas que pôde usá-lo como instrumento negativo, como instrumento apenas e unicamente para satisfazer as suas necessidades de trabalho. E Onésimo agora está aqui apresentado. Onésimo, quem é este Onésimo? Onésimo é aquele escravo de Deus que com alegria se entrega a uma tarefa. Não fica a pensar que ele é só alguém que vai entregar cartas. Não é um carteiro. Ele é o carteiro de Deus. Ele foi restaurado para ser o carteiro de Deus, para ser um instrumento que não é apenas uma utilidade mundana, mas é algo que é para a glória de Deus, para o crescimento da igreja, para ser útil, para que o nome de Deus seja exaltado, para que seja conhecido e que mais possam conhecer a esse Senhor a quem ele agora serve. Paulo aqui apresenta uma outra pessoa. Às vezes nós dizemos personagens e depois a nossa mente vagueia se calhar para os filmes e séries. Não é um personagem. Temos aqui Aristarco, um homem que existiu. Aristarco é apresentado como: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Eu não invejo a tarefa de Aristarco.
Aristarco era um homem livre. Aristarco escolheu ser companheiro de Paulo quando ele estava nas piores condições, socialmente pensando que se poderia estar. Era um homem preso. Aristarco disse: não, Paulo não vai estar preso sozinho. Paulo não vai passar por isto sozinho. Eu vou ser instrumento de Deus para estar lá com ele quando ele estiver mais em baixo. Eu vou ser instrumento de Deus para ser companhia quando ele sentir solidão. Porque são humanos, estamos a falar de humanos. Humanos que querem ser usados por Deus, que foram usados grandemente por Deus, mas que são homens e mulheres, que têm sentimentos e sentem. Há dias em que nós não acordamos tão bem. Há dias em que a energia não funciona. Eu sou uma pessoa madrugadora. Às vezes 4, 5 da manhã já estou a acordar. Mas depois à noite adormeço facilmente às 9 da noite se me deixassem. Mas isto para dizer que de manhã sou capaz de estar e saltar à corda, uma corda virtual, só para ver as minhas filhas a rirem, só a ficarem zangadas comigo, dependendo do humor que elas tiverem no dia. Eu salto à corda imaginária. Tenho que saltar mais para ver se emagreço, mas faço isso. E há dias em que eu acordo, eu gosto de fazer omeletes, eu gosto muito de comer omeletes de manhã, mas há dias em que eu não tenho energia para nada disso. Há dias em que não me apetece dizer bom dia e apetece-me ficar lá no meu canto. Sou humano. Todos nós sabemos qual é esse sentimento. Todos nós sabemos o que é acordar com preocupações, porque houve questões que não conseguimos ainda resolver, nem temos na nossa grande capacidade mental alguma solução, porque somos limitados. Aristarco escolhe estar com um homem que está preso para poder estar lá nos momentos difíceis dele. Aristarco é um verdadeiro amigo que está não só nos altos, mas também está nos baixos. Faz parte da vida de Paulo. Temos aqui ainda um outro que é apresentado, Marcos, o sobrinho de Barnabé. Diz-nos aqui que eles já receberam mandamentos dele: se ele for ter convosco, recebei-o. Marcos aqui, se forem pesquisar um bocadinho, certamente já tiveram algum estudo sobre isso. Marcos foi, no passado, alguém que fez com que Barnabé e Paulo tivessem ali algum desentendimento e que tivessem que ir em missões separados, porque Marcos, a dada altura, numa missão que ia com Paulo, ficou a meio da missão, não cumpriu a missão até ao fim. Marcos foi alguém que disse que estava pronto e depois, a meio da jornada, cold feet, como se diz em inglês, ficou com os pés frios, já não quis ir mais. Não se sabe muito bem porquê, mas houve ali qualquer coisa que ele não se entregou à missão até ao fim. A equipa de Paulo tinha pessoas com quem ele já tinha tido algum problema. Mas esse problema foi reconciliado em Deus, porque, como eu já disse na primeira parte, o mais importante na vida cristã é a mensagem, não o mensageiro. É a palavra e não nós. É Deus e a sua glória. É Jesus Cristo e a salvação que há nele. Isso é o mais importante. Então as dificuldades que vão surgindo na jornada têm que ser postas de lado. Há um tempo para tudo. Tem que haver um tempo para reconciliação e restauro. E Paulo aqui mostra-nos nesta carta de saudações finais, em que ele fala daqueles que estão mais próximos dele, a trabalhar com ele, companheiros. Marcos fazia parte dessa equipa. Marcos estava lá. E ainda fala-nos aqui de Jesus chamado justo. Alguém fiel, mais discreto, mas que estava lá. A obra de Deus é feita em equipa, não em isolamento. Vou reformular,
porque ninguém disse nada contra. Eu disse, a obra de Deus é feita em equipa, não em isolamento. O que é que acham que está errado nesta frase? Quero ver se estão acordados ainda. Não era essa. Essa é linguística, mas obrigado. Eu disse, a obra de Deus é feita em equipa. Está errado. A obra de Deus é feita em família. É totalmente diferente. A obra de Deus é feita em família, não em isolamento. Onde sabemos que podemos contar com aqueles que estão lá para tudo connosco. Estas ideias parecem pequenas, mas fazem muito, muito sentido porque desbloqueiam muitas coisas. Nós trazemos o que a sociedade nos ensina e os empregos nos ensinam e as nossas tarefas nos ensinam. Trabalho de equipa, encaixamos, tu fazes isto, tu fazes aquilo. O trabalho é uma coisa em si. O amor glorifica a Deus. O trabalho é uma ferramenta, o amor é que glorifica a Deus. Então a obra de Deus é feita em família, não em isolamento. Segundo ponto, o valor da diversidade. No versículo 11, lemos que ele, depois de falar de Onésimo, Aristarco, Marcos e Jesus, o chamado Justo, ele diz, eles têm sido um conforto para mim. Deus usa pessoas diferentes para o mesmo propósito. Cada um aqui nesta igreja local ou na sua igreja local, se não forem daqui, na vossa igreja local, vocês têm algo que é singular, único e que mais ninguém tem. E isso pode e deve ser trazido para a igreja, para servir a comunidade, para servir a família. Cada dom é importante no corpo. Uns aparecem mais do que outros, mas todos eles são importantes. Eu costumo brincar muito com a minha filha, porque vou partilhar uma coisa que acho que é normal, mas que nem toda a gente é igual. Há uma parte do corpo que eu detesto, que é os pés. Acho que é uma coisa feia, é uma coisa muito pessoal, não tenho nada contra, não acho beleza neles. Mas são de uma utilidade esmagadora, não me conseguia imaginar sem pés. Não conseguia, seria muito difícil, o corpo teria que se compensar de outras maneiras e nunca seria da forma ideal. Cada dom é crucial para a obra de Deus. A diversidade traz força e equilíbrio. Nós sabemos isso na nossa família, quem tem família sabe isso. Todos diferentes, mas todos família. Pai, mãe, filhos, tios, sobrinhos. É nessa diversidade que estamos juntos, com valor, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus para a sua glória. Existimos para o louvar. Todos, sem exceção. Todos temos o nosso background, todos temos o nosso passado. Mas em todos os nossos passados, mesmo aqueles que foram difíceis, eu não vim de um contexto cristão evangélico, vim de um contexto cristão católico nominal, mas era muito, muito, muito convicto, até chegar ao crisma. Eu ajudei, fui servente de pedreiro aos 16 anos, não era bem servente porque eu não sabia muito bem o que fazia, carregava umas coisas para um lado conforme eles diziam, mas eu ajudei a construir a igreja católica que há lá em Santa Apolónia, em Coimbra, porque eu era convicto. Eu tenho esse background, andava cego durante uns tempos, também tive um passado de depressão e tentativa de suicídio. Esse é o meu background, confuso, baralhado, difícil. É humano. Cada um de nós tem. A Lídia, a minha esposa, nasceu dentro de um contexto, um lar cristão, com valores e princípios. Teve os seus problemas e as suas dificuldades também. Cada um de vocês traz alguma coisa que é diverso, mas é crucial. Quando nós pensamos que a singularidade de eu saber o que é ter uma depressão e pensamentos suicidas demonstra fragilidades. Abre a janela a pensar em
aquele rapaz não batia bem quando era jovem. Andou lá por caminhos obscuros. Mas isso traz que quando vejo um coração à minha frente que tem semelhantes pensamentos e divagações, o meu coração palpita mais forte. E o meu amor torna-se mais generoso, genuíno, com uma maior compaixão e compreensão. Esta diversidade é o valor da diversidade. Deus fez-te e não o enganou em nada. Deus não se enganou em ti em nada. Ele pôs-te em circunstâncias e em dificuldades, colocou-te nas tuas circunstâncias e tu foste tomando decisões que te puseram com mais cargas de um lado ou do outro, mas cada uma dessas Ele está a continuar a restaurar-te para que tu possas ser usado e que essa tua singularidade traga glória a Deus porque foste restaurado. Essa tua singularidade traga apoio àquele que pensa e que teve ou está em desafios semelhantes a ti, para a glória de Deus. Ele faz com que essa tua singularidade, junto com a singularidade dos outros, transforme o reino de Deus numa alavanca de esperança para o mundo, onde nós podemos dizer e viver e demonstrar e manifestar que sim, somos falhos, mas fomos restaurados em Deus e Ele é a nossa glória, Ele é a nossa alegria e Ele é a nossa esperança. O terceiro ponto é o perigo de servir sozinho. Este é um ponto muito difícil para mim pessoalmente. Tenho tendência, é uma das minhas tendências de perigo. O servir sozinho, o não querer dar peso aos outros. Ou, em alguns casos, pode ser, eu faço mais rápido, então vou fazer eu. Porque já tenho mais experiência. O perigo do isolamento é que nos afasta da família. E o isolamento gera cansaço. E o isolamento gera um lugar escuro de pensamento em que pode ir para dois lados. Pode ir para eu é que tenho que ser usado, eu é que vou. Se eu não for, mais ninguém vai. Se eu não for, a coisa corre mal. Como pode ir para o outro lado, perigoso igualmente e escuro. Ninguém quer fazer, ninguém vai à frente. Tenho que ir eu, tenho que ser sempre eu. São pensamentos terríveis. O isolamento é um lugar escuro, feio, onde pomos o centro todo em nós. Eu é que tenho que fazer, ninguém mais faz. É perigoso servir sozinho. A solidão enfraquece o ministério e enfraquece o corpo de Cristo. Pensemos novamente em família. Numa família nuclear. As minhas filhas, uma tem 20 agora. Não. Vai fazer 20 agora em dezembro. Eu faço sempre as contas mal, porque eu conto os anos. Eu nasci em 81 e eu, para mim, desde janeiro que já tenho 44 e só fiz 44 a semana passada. Mas a minha mente funciona assim, é por ano a ano. Portanto, a Ana tem 19, vai fazer agora 20 em dezembro. A mais nova já fez 15. Portanto, tenho uma adolescente e uma jovem adulta. O perigo do isolamento em família. Qual é o real perigo do isolamento? Se as minhas filhas não me conhecem e se eu não conheço as minhas filhas, vai-se perder o laço. E apesar de sermos família, pai e filho, se há um isolamento, se não há uma ligação entre os dois, com o passar do tempo, há só um estatuto familiar. A solidão enfraquece o corpo de Cristo. Se só somos unidos para nos juntarmos para um culto que foi preparado por alguém para nos servir e não nos envolvemos, não trazemos a nossa singularidade para a igreja, vamos nos afastando. E sim, temos um relacionamento de fraternidade, mas ele é apenas porque temos o mesmo Pai. Não vivemos a mesma história que Deus está a escrever hoje juntos.
Então servir juntos protege e sustenta. Diz lá em Eclesiastes 4:9, melhor é serem dois do que um. Não é só no sentido de casal. Quando estamos a partilhar coisas, estamos protegidos e estamos sustentados. Como eu disse no início, na primeira parte, aquela ideia de que ao partilharmos, ou seja, ao abrirmos o nosso coração, estamos a partilhar as vitórias, as fraquezas, as dificuldades e as fragilidades. E o que é que isso traz? Traz o abraço da oração intercessória, traz o abraço de nos sentirmos amados e traz essa loucura que é vivermos o que Cristo quer que vivamos. Sermos filhos de Deus que estão juntos e unidos para lhe dar glória. Então é esta ideia. Então o desafio que fica, como é que fazemos isto? Ok, Paulo tinha essa equipa, Paulo descreve aqui esta equipa, como é que nós vamos fazer essa equipa? Como é que tu te vais envolver? A pergunta é muito óbvia, como envolver-se melhor? Como é que tu te vais envolver? Porque é isso que tem que ser feito, a palavra de Deus não é apenas para ficarmos, uau! Paulo tinha uma equipa, Paulo tinha uma família a sustentá-lo e ele podia contar com eles. Deus usava aqueles homens para ser veículo de amor para eles. Então como é que tu e eu podemos fazer isso? Participar no ministério é uma possibilidade. Uma igreja tem sempre muito que fazer. A minha igreja local é bem mais pequena do que esta e está sempre coisas por fazer. Há sempre onde nós podemos ser úteis. Como é que tu podes começar? Ajudar quem já serve. Nós não estamos cá para ter cargos e lugares. A igreja não serve para ter estatutos sociais, nesse sentido. Serve para estarmos juntos, a cooperar na obra de Deus. Então qual é a melhor forma de te envolveres? É mostrar-te disponível para ajudar quem já está a servir. É investir tempo em relacionamentos. É investir tempo em relacionamentos. O tempo é uma coisa muito cara, muito cara nos dias de hoje. No entanto, nunca houve tanto tempo pessoas agarradas a ecrãs, a fazer coisas que nem são más nem são boas. Perdoem-me a expressão, é irmos morrendo lentamente ao scroll de mais uma story ou assim. Não estou aqui a querer demonizar essas coisas, mas o tempo é uma coisa tão cara que todos nós nos queixamos de falta dele. No entanto, se fôssemos a ver as nossas redes sociais, têm horas e horas e horas. Ou televisões, séries. Também gosto de ver séries e não estou a querer com isto a tirar culpas ou coisa assim do género. Eu também vivo nesta realidade. Mas é repensarmos, investir em relacionamentos. Telefonema ou WhatsApp, vamos tomar um café juntos. Há uma prática que eu desenvolvi, e posso partilhar, uma prática que eu desenvolvi no tempo do Covid. Quando começou o Covid, a Lídia, a minha esposa, o trabalho dela permitia que ela continuasse a ir para o local de trabalho dela. Eu só podia sair uma vez por dia, que era para recolher os livros e continuar a distribuir via CTT. Então, o resto do tempo eu passava em casa com as minhas filhas. Que foi um tempo complicado. A minha filha estudou dança. Então a sala teve que ser a sala de espetáculos dela, porque ela tinha que gravar as coisas para enviar por vídeo aos professores. E ai de nós, eu e a Lia, que respirássemos no momento errado. Ela ficava estressada porque estragava o vídeo. O meu local de trabalho era a cozinha, e que também era onde eu cozinhava e onde eu aprendi a ficar gordo, porque aprendi a gostar de cozinhar. E a Lia tocava flauta, que também não ajuda muito, e estava no início, aquele às vezes era difícil. Agora toca lindamente. Mas no meio desse caos, havia um tempo especial para estarmos os três juntos, para investir no relacionamento. Se há uma oportunidade,
de estarmos os três juntos tanto tempo. Sim, temos que fazer as nossas coisas, mas vamos fazer coisas juntos. Investir tempo é ver as oportunidades no meio do caos. Outra coisa que eu pratiquei nessa altura, os meus amigos, como não podia estar com eles, fazíamos uma videochamada de 10, 15 minutos, sem ordem de trabalhos. Era só para estar. Uma vez tive um colega meu, um amigo meu, bem querido, que estava no Luxemburgo, estava eu a tomar café e ele estava a tomar champanhe, porque estava a celebrar, estarmos juntos. Mas é estas criar as oportunidades para investir em relacionamentos. Isso vai fazer com que te envolvas mais facilmente. E cooperar entre ministérios. Cada ministério na igreja tem o seu lugar e sim tem a sua independência, interdependência. Nada pode funcionar bem se funcionar tudo separado. Como nós vimos quando fizemos aquele exercício, não é? Vão todos a cantar, as músicas certamente que eram bem escolhidas, mas não funcionou. Os ministérios têm que estar interligados, têm que se conhecer e ser suporte uns para os outros. Então isso é as recomendações que eu acho que devemos ter para nos envolvermos melhor. Na igreja, ninguém é dispensável. Todos fazem parte do corpo de Cristo. Não há dispensáveis. E agora as perguntas que se colocam. Estás tu envolvido ou estás apenas como observador? Eu acho muito interessante esta ideia do observador. Pessoas tímidas, eu sei que podem não acreditar, mas eu sou tímido, muito tímido. Disfarço muito bem. Deus deu-me a capacidade de desenvolver formas da minha timidez ficar relegada para um plano em que eu esqueço a timidez e só penso no mensageiro. E isso ajuda muito. Inclusive, sou um pequeno à parte, eu trabalho numa livraria. Eu sou péssimo a iniciar conversas. Eu gosto de desenvolver as conversas que os outros iniciam. No CLC é muito fácil. As pessoas entram, fazem perguntas, já está aí uma conversa a começar. Deus é gracioso, é muito gracioso com as nossas personalidades. Mas pensa nisto. Pergunta-te, será que na igreja tens sido apenas um observador? Tens estado apenas como espectador que recebe, consome, vive daquilo que os outros, no seu relacionamento com Deus, estão a querer partilhar com a igreja, com a comunidade, com o reino de Deus? Ou tens estado envolvido? Qual é a tua posição? E isto deve-nos martelar, deve-nos incomodar. Eu não tenho medo de usar a palavra incomodar. O Espírito Santo não só nos revela as verdades, como nos incomoda nas coisas em que nós precisamos de ser incomodados. Então, deixem que este pensamento vos incomode. Será que eu tenho sido apenas espectador? Ou tenho feito parte do corpo de Cristo? Na igreja, será que estamos a funcionar realmente como família? As pessoas realmente cuidam uns dos outros como cuidam dos seus familiares? Estamos disponíveis para os outros? E na sociedade, fomentamos cooperação ou competição? Esta pergunta é direcionada para o nosso local de trabalho. No nosso local de trabalho podemos ser agentes secretos de Deus ou podemos ser passivos de Deus. E isso é muito perigoso. A nossa identidade, eu sou Carlos Cunha, sim. Algumas das coisas porque as pessoas me conhecem é pelo ministério do CLC. Mas a minha identidade, sou filho de Deus. A tua identidade, se aceitaste o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, a tua identidade, és filho de Deus. Amado de forma extravagante, do qual Ele entregou o seu próprio Filho para que pudesses ter essa salvação.
e comissionou-te uma grande comissão, estares aqui para lhe dar honra e glória, mas para proclamar o Evangelho a todos. Cooperação ou competição? Estamos lá para ajudar as pessoas realmente porque olhamos para elas como pessoas? Ou estamos num mundo competitivo lá fora, no trabalho, em que queremos ficar bem vistos para usufruir dos frutos que a sociedade depois nos entrega? O amor cristão tem que se manifestar em todas as áreas da nossa vida. Não pode ser apenas no contexto pessoal. É muito bom ser adorador a Deus em casa e estar naquele momento em que vemos, ouvimos e sentimos a sua presença com o coração quente, com os pensamentos que nos vêm à memória, com os versículos bíblicos, com as vitórias que vimos que Ele nos deu, com os momentos difíceis em que sentimos que nós estávamos sós. Tudo isso é muito bonito. Tudo isso é muito bonito também aqui na igreja. Louvarmos a Deus juntos, estarmos em oração, ouvirmos a sua palavra e deixarmos que a sua palavra entre na nossa vida e nos faça meditar e repensar. Tudo isso é muito bonito, mas depois tem que ir lá para fora, onde o mundo existe e onde o mundo precisa de ser alcançado. Eu não vou competir com o meu colega de trabalho para ser melhor do que ele. Eu vou estar lá com ele para que possamos crescer juntos e eventualmente, querendo Deus, ele possa ser um irmão na fé. Entusiasmei-me, desculpem, acho que estou... Então, pensamento final antes de irmos almoçar e depois temos as outras duas mensagens. Tu és indispensável na obra de Deus. Não porque tu és Deus, mas porque Deus quer usar-te para a sua glória. Que Deus te abençoe e dá liberdade ao Espírito Santo para assim seres. Amém.